Surgiu uma tag irresistível de um dos meus gêneros musicais favoritos. A partir de agora em Altos Plays Soul Tag. Quem trouxe essa tag, ou seja, 20 perguntas para a gente responder dentro do universo da Soul Music, foi o norte-americano direto de Tampa Bay, na Flórida, o DJ Vinyl Vertigo. E eu vou deixar, é claro, aqui embaixo o vídeo original, né, onde ele trouxe essas 20 perguntas maravilhosas para a gente explorar a discoteca, esse recorte da discoteca dentro da Soul Music, e por isso eu resolvi trazer, porque sim, é um dos meus gêneros favoritos, e também aquele lance, né, uma chance legal de eu mesmo garimpar a minha própria coleção e trazer aqui para vocês. E, obviamente, eu vou deixar aqui todas as perguntas para caso você que tem algum canal também embarcar nessa tag, que é super legal. Eu estou conhecendo, inclusive, um monte de coisa diferente assistindo essas tags que estão sendo respondidas direto nos canais no exterior. Espero que aqui no Brasil a galera também embarque nessa. Então vamos nessa, eu vou tentar ser realmente, eu prometo para vocês que eu vou tentar ser o mais rápido e direto, até porque tem alguns desses discos que eu vou trazer aqui que já apareceram em alguns outros vídeos aqui no Altos Plays. Então vamos lá, eu anotei aqui obviamente todas as perguntas para não me perder e eu vou começar respondendo a partir de agora. Então começa com a seguinte pergunta, pergunta número 1, o álbum mais ouvido de Soul Music, e eu não poderia trazer outro porque eu já trouxe esse disco dentro do vídeo, né, com o questionário dos 10 álbuns que eu mais escutei na vida, que eu mais escuto, então seria até incoerente eu não trazer novamente aqui. Ele, o genial Sam Cooke, com essa coletânea, né, também chamada Sam Cooke, lançada em 1982, uma coletânea dupla britânica, que traz, então, grandes sucessos do Sam Cooke, né? Eu tenho também os álbuns do Sam Cooke, mas essa aqui esse é um álbum que eu, com muita frequência, eu recorro a ele exatamente por isso, por ser uma coletânea, já traz um ótimo apanhado de várias canções do Sam Cooke. E o Sam Cooke, falando em Soul Music, é o deus da Soul Music para mim, não tem discussão, o maior de todos. Então, realmente, esse é o álbum de Soul Music que eu acabo escutando com maior frequência. Na próxima pergunta é a compra mais recente de Soul Music, também é um álbum que eu trouxe num vídeo que eu fiz há pouco tempo, de um garimpo que eu fiz no Rio de Janeiro em dezembro de 2023, e ainda é então o álbum mais recente de Soul Music, também uma coletânea aqui do Percy Sledge Greatest Hits, lançado em 1987, um álbum de uma coletânea brasileira maravilhosa também, e deu a coincidência, né, de começar essa tag com duas coletâneas, mas realmente esse aqui foi o álbum mais recente dentro desse universo da Soul Music que eu adquiri agora em dezembro, lá no Rio de Janeiro. Tem todos os detalhes, estão no vídeo do Altos Plays de Garimpo, onde eu trago esse disco e outras pérolas que eu encontrei no Rio de Janeiro. Seguindo aqui, essa foi complicada porque são vários artistas que eu gosto. Aqui pede para citar, né, para artista de soul masculino. E eu resolvi trazer, vocês que já acompanham o canal sabem que eu sou apaixonado, e eu vou fazer uma pequena amostragem de vários discos dele. Então eu tô falando, né, do Bobby Womack. Bobby Womack. Mais um do Bobby Womack. Outro super clássico do Bobby Womack. Aqui um desfile de Bobby Womack, grande gênio da Soul Music, também tinha uma relação muito próxima com o próprio Sam Cooke, né, que eu já expliquei em outros vídeos. Então tá aqui, né, o meu artista de soul masculino, o grande e genial Bobby Womack. Não poderia ser outro neste momento aqui, poderiam ser vários outros, mas resolvi trazer ele, o Bobby Womack. Seguimos agora com a pergunta de número 4. Algum lançamento da Stax? Vou trazer o maior dos lançamentos, certamente o álbum mais vendido da Stax, desse label maravilhoso. Tá aqui, Isaac Hayes com Shaft Soundtrack de 1971. Isso aqui é uma prensagem
britânica de 1989, que já tem também todos os detalhes, não só sobre este álbum, mas sobre toda a trilogia Shaft. Tem um vídeo especial aqui no Altos Plays de soundtrack, mas não poderia trazer outro que não fosse esse aqui, que realmente é o álbum, provavelmente o álbum que mais vendeu da Stax, né? Um clássico absoluto. Deixa eu mostrar o label neste caso aqui, porque realmente está pedindo para mostrar um disco, então com o label da Stax aqui, grande clássico, clássico absoluto, né, da Stax, o grande Isaac Hayes, discão. Poderia ser outros discos da Stax, né, tá aqui no cantinho também, esse label super clássico aqui de Memphis. Então tá aqui, Stax com Shaft. Agora uma pergunta que eu achei super interessante e eu tô adorando assistir as respostas nos outros canais, e eu vou fazer o seguinte, vocês vão entender aqui, um artista de soul que não seja dos Estados Unidos. Então vamos lá, já que tem muita gente do exterior acompanhando essa tag, eu achei que seria legal trazer um artista brasileiro de soul music. Então eu vou trazer aqui mais de um disco aqui do grande e genial Tim Maia, né? Eu começo aqui com o álbum de 1970 do Tim Maia, uma reedição de 2016, então esse aqui é o primeiro do Tim Maia, de 1970. Na sequência tem o álbum de 1971, também do Tim Maia, um gênio da nossa música brasileira, da black music brasileira. Também essa aqui é uma reedição de 2016, que sai pela Polisson aqui no Brasil. Agora, o álbum de 1973, aqui também, genial, adoro esse disco aqui, inclusive. Também uma reedição de 2016 da Polisson. E trago ainda, esse aqui já conversa um pouco mais com a disco music, né? O Tim Maia Disco Club de 1978, esse daqui numa reprensagem do Noise Record Club, também discão, genial, assim. Então, isso aqui eu resolvi, né, então trazer, eu achei interessante poder trazer um artista brasileiro de soul music, né, porque não tem aparecido tanto, até em alguns canais apareceu, e aqui ó, também tá o disco, o mais tradicional e super clássico, Tim Maia Racional, que eu tenho ele em CD, não tenho ainda em vinil, é difícil achar e caro encontrar uma cópia original, tem algumas reprensagens, mas tá aqui então, resolvi trazer para vocês o Tim Maia, né, como para responder então essa pergunta aí de um artista de soul que não seja dos Estados Unidos. Se você não conhece, fica a recomendação então do genial Tim Maia. E para responder a próxima pergunta, eu também resolvi trazer para essa tag uma artista brasileira que de repente o pessoal no exterior pode nunca ter ouvido falar, né? A próxima pergunta é exatamente uma artista de soul feminina, e eu trago a brasileira aqui, Sandra Sá. Sandra Sá, o segundo álbum dela, de 1982, aqui também numa reprensagem do Noise Record Club, aqui uma reprensagem de 2023, se eu não me engano, segundo álbum dela também, ela que também sempre conversou e conversa ainda com a soul music. Deixa eu mostrar a parte interna, que é super bonita também aqui. Então tá aqui uma artista brasileira, né? Então para destacar aqui também, para quem não conhece ainda, provavelmente no exterior, né? A Sandra Sá, que lançou o segundo álbum dela em 1982. Deixa eu mostrar o label, que é super bonito. Aqui, vem nessa edição aqui, super caprichada, como sempre, da Noise Record Club. Tá aqui, então, uma artista de soul feminina. Então tá aqui para vocês, Sandra Sá. Seguindo aqui também, vamos lá, álbum ou single de gospel para uma artista de soul. Vou trazer também, esse álbum já esteve aqui no canal, mas também não poderia ser outro, porque certamente é o maior clássico do gospel, né, dentro das vendas, inclusive, né?
Tô falando dela, né? A nossa rainha, Aretha Franklin, com Amazing Grace, de 1972, que sai pela Atlantic Records. Isso aqui é uma reprensagem de 2014, que eu já trouxe também aqui no canal, então também não vou precisar trazer tantos detalhes para vocês aqui, mas aqui a gente está falando, né, gente, do clássico absoluto do gospel, né, e uma artista de soul music. Quando ela foi lá e gravou, tem um documentário lindo e maravilhoso também, que eu já comentei sobre ele, mas tá aqui, isso aqui inclusive até hoje é o álbum de gospel que mais vendeu na história, né, na história fonográfica. Então tá aqui a nossa rainha Aretha Franklin. Vamos para a próxima pergunta aqui. Essa aqui eu achei super interessante porque eu descobri um termo, enfim, eu não sabia desse termo, eu achei super interessante. Eu já explico para vocês, né, é um Blue-Eyed Soul Artist, o que seria, na verdade, uma tradução livre, assim, dentro esse tipo, o uso desse termo é destinado para numa tradução livre aqui, né, gente? Artista, né? Um artista branco ou branca de soul music, né? Então, lá no exterior eles falam muito isso, né? O Blue-Eyed Soul Artist. Vou trazer aqui, então. Amy Winehouse, com o álbum Back to Black de 2006. Aqui é uma prensagem original, primeira prensagem americana. Então tá aqui para trazer para vocês um exemplo de uma artista branca que tem também uma pegada de soul music, né? Eu acho genial, adoro Amy Winehouse, e esse realmente é um clássico absoluto. Então tá aqui um exemplo para trazer essa resposta que eu achei realmente super interessante. Blue-Eyed Soul Artist. Então, na tradução livre seria isso, traga um disco de um artista branco que interpreta e toca e compõe soul music também. Então tá aqui a saudosa Amy Winehouse. Seguindo, então, vamos para a pergunta de número 9. Artista de soul que mais pessoas deveriam conhecer. E eu trago novamente porque eu sempre digo que ela me parece sempre muito injustiçada em qualquer lista de soul. Então eu vou trazer um álbum que eu ainda não tinha apresentado aqui para vocês. Estou falando dela, né? A Ann Peebles, neste álbum aqui, If This Is Heaven, de 1977. Isso aqui também, primeira prensagem norte-americana, das minhas prediletas, né? Vocês já sabem, eu sempre acabo trazendo outros discos. Esse aqui não tinha trazido ainda, deixa eu até mostrar o label também nesse aqui, que sai pela High Records. Tá aqui então uma artista que eu acho que mais pessoas deveriam conhecer, porque realmente eu sou apaixonado pela Ann Peebles e vejo muito pouco a galera falando sobre ela. Então resolvi trazer novamente para os holofotes a Ann Peebles. A pergunta de número 10 eu achei também sensacional, e também assistindo vários vídeos eu tenho feito grandes descobertas, né? E pelo menos até agora eu não vi ninguém trazer esse disco que tem o seguinte, que é a seguinte, a pergunta é: artista de soul participando de um álbum de rock. E eu vou trazer meu queridíssimo, tá aqui, ó, Ronnie Wood, no segundo álbum solo dele, o Now Look, de 1975. Então tá aqui a capa, um disco que eu sou apaixonado, e eu vou mostrar para vocês aqui atrás, ó, o detalhe, ó. Aparece aqui, ó, Bobby Womack, que aparece aqui também, ó. Bobby Womack participa então deste álbum do Ronnie Wood, e na verdade é o primeiro de vários outros discos que o Bobby Womack participa, né, do Ronnie Wood, né? Eles se tornaram grandes amigos, e daqui para frente o Bobby Womack aparece em quase todos os álbuns solos do Ronnie Wood. E eu me dei conta agora de uma outra coisa, porque realmente esse disco aqui tem uma importância fundamental para mim, não só pelo Ronnie Wood, que eu sou apaixonado, porque na verdade foi através desse disco aqui que eu acabei conhecendo o próprio Bobby Womack, e não só o Bobby Womack, né? Acabei de falar na Ann Peebles. Neste álbum aqui também o Ronnie Wood interpreta o maior clássico, né, da Ann Peebles, que é I Can't Stand the Rain. Então foi um álbum que me apresentou não só o Bobby Womack, como também me apresentou a Ann Peebles, e são dois
dos meus artistas favoritos na soul music, né? Tanto a Ann Peebles como o Bobby Womack. Então tá aqui um artista de soul music participando de um disco de rock, e não é qualquer disco, né? Não é qualquer artista, é o Bobby Womack num disco do meu amado Ronnie Wood. E se a gente está fazendo uma tag, né, de soul music, certamente poderia aparecer uma pergunta como essa ou relacionada, né? A próxima pergunta é: mostre algum lançamento da Motown, um dos labels mais importantes na história da soul music, da black music, do R&B, enfim. E é claro, para mim foi até difícil escolher apenas um disco, né, de algum, né, porque são vários artistas e eu tenho muita coisa da Motown, e eu resolvi fazer o seguinte, então, para não ter que escolher entre um artista e outro, eu vou trazer vários artistas, porque eu vou trazer para vocês aqui um box set The Motown Story, de 1970, esse box aqui que saiu apenas nos Estados Unidos e no Canadá, que traz nada menos do que 5 LPs da Motown. Deixa eu mostrar alguns deles. Os labels obviamente se repetem, né? Mas eu tirei aqui para mostrar para vocês. Tá aqui, né? Com o label clássico da Motown. São 5 discos que, enfim, obviamente contando a história da Motown. E o legal desse box, que ele é muito interessante, na verdade é o que hoje a gente chama até do o que seria um podcast, porque antes de começar cada uma das faixas, eles trazem alguns dos artistas comentando sobre ela. Então fica literalmente um programa de rádio em 5 LPs, né? Então aqui a gente vai ter né, a fala de pessoas como o próprio o Barry Gordy, o Marvin Gaye, o Smokey Robinson, Diana Ross, enfim, gente. Isso é genial, e eu já vi em alguns garimpos aqui no Brasil e tal, né, me chamou a atenção que eu já vi mais de uma vez esse box set, então não me parece ser algo muito raro. Isso aqui eu comprei lá fora, em Brighton, na Inglaterra, se eu não me engano, e realmente vale muito a pena, mas enfim, essa aqui é a prensagem original de 1970, que saiu então só nos Estados Unidos, no Canadá, e na Inglaterra também saiu uma edição. Então, se você encontrar isso, gente, são 5 LPs com os maiores hits da Motown, e o diferencial é exatamente esse. Antes de começar cada faixa, tem um comentário do artista sobre o que a gente vai escutar na sequência e tal. Então, realmente, não deixa de ser um programa de rádio, né? Um podcast da Motown. Então, fica aqui respondendo então essa pergunta, né, que pediu então para trazer algum lançamento da Motown. Eu trouxe vários, então, nesse box set aqui, né, da First Decade. Tá aqui. Motown. Um artista de soul music que merece um box set. Nem sei se já fizeram um box dele, imagino que talvez sim, mas eu resolvi fazer um recorte que pelo menos, né, até me deixem saber, né, se existe ou não, mas se um dia existir, certamente eu ia adorar ter um box set do Steve Wonder. Eu trago aqui I Was Made to Love Her, álbum de 1967, e o que eu gostaria era exatamente um box com essa fase dos anos 60 do Steve Wonder, né? A gente, obviamente, tem a maravilhosa década de 70 e tal, mas às vezes me parece até meio esquecida a década de 60 do Steve Wonder. Então eu adoraria que tivesse, então, se não tem, né, e se tem, me deixem saber, mas eu pelo menos dei uma olhada, assim, não encontrei nada. Eu adoraria um box com a década de 60, né, com os álbuns do Steve Wonder lançados na década de 1960. Então fica aqui o meu desejo, né, que poderia existir em algum momento, então, um box trazendo então toda esta primeira fase do genial Steve Wonder. Então trouxe aqui um dos álbuns, né, da década de 60, esse aqui de 1967. A próxima aqui é artista de soul que você já viu ao vivo, e eu vou trazer aqui 2 singles, na verdade, da Sharon Jones. Eu assisti um show maravilhoso da Sharon Jones aqui em Porto Alegre, aqui no sul do Brasil, em 2015, e no final do show eu tinha uma lojinha e eu comprei 2 compactos. Esse aqui é um deles, e um outro, inclusive, que eu consegui, também tá aqui, tá no plástico, porque este aqui, inclusive, autografado pela Sharon Jones. Então, nesse show que eu assisti dela, maravilhoso, em 2015, aqui em Porto Alegre, no Teatro do Bourbon Country.
Então tá ali, no final do show, ela super simpática, ainda atendeu os fãs, e eu era um deles, então eu comprei 2 singles da Sharon Jones e ainda tem o autógrafo aqui da maravilhosa e também saudosa rainha da soul music, do R&B, Sharon Jones. A próxima eu achei, inclusive, a mais difícil de responder, ou pelo menos de garimpar algo relacionado a isso aqui na minha discoteca, que é o seguinte, vocês vão entender. Disco de jazz de algum artista de soul. Eu tenho visto, até curiosamente, um álbum que tem aparecido muito, que eu não conhecia, né? O legal dessas tags é isso, a gente também passa a conhecer coisas novas. O pessoal trazendo um disco, se não me engano, da Diana Ross, interpretando Billie Holiday, da trilha sonora de um filme que ela fez. E eu encontrei algo aqui que, na verdade, enfim, vou dar uma curva, digamos assim, dentro dessa resposta, mas de alguma maneira faz sentido, porque o que eu vou trazer então aqui, um disco de jazz de algum artista de soul. Na verdade, eu vou trazer um artista, um músico de soul music, né, super clássico, que participou de vários discos de jazz, inclusive na carreira solo dele tem muita coisa. Eu tô falando deste cara aqui, que eu já trouxe em alguns vídeos aqui, o Idris Muhammad. Trago 2 álbuns aqui do Idris, né, o Idris, baterista que começou tocando com o Fat Domino, né, de New Orleans, né, baterista que começou tocando com o Fat Dominoes, depois foi baterista do Sam Cooke por muito tempo, também baterista dos Impressions e também do Curtis Mayfield. Então tá aqui um cara que depois na carreira solo ele acaba conversando de alguma forma com a soul music também, principalmente nos anos 70, álbuns que até esses 2 aqui em alguns momentos traz um pouco uma pegada de free jazz, né, de jazz fusion e tal, e ele também participa. Ele grava também nesse álbum aqui do Grover Washington, né? Então é um baterista, digamos assim, um baterista de soul music que também gravou vários álbuns de jazz, né? Inclusive, como eu disse, na própria carreira solo dele a gente vai encontrar, obviamente, muito mais coisa de groove, de soul music, de R&B, mas também, de alguma maneira, pelo menos foi que eu cheguei mais próximo de um artista que conversa, de alguma forma, também com o jazz, o genial Idris Muhammad, então, que gravou então esses álbuns solo na década de 70 e também participou na sequência, durante também a década de 70, ele grava alguns discos de jazz com o George Benson também, então fica aqui então essa resposta de alguma maneira, trazendo então um músico de soul music que também, de certa forma, em alguns momentos da sua carreira, conversou muito bem com o jazz. Então tá aqui o Idris Muhammad. Artista de soul que gravou em grupo e também em carreira solo. Também dos prediletos da casa, seja em grupo ou solo. Aqui, primeiro vou mostrando em grupo aqui então. The Impressions com This Is My Country de 1968. Aqui a capa, que é maravilhosa essa capa, né? Aqui a contracapa. Então tá aqui os The Impressions, que tem o genial e fundamental que eu trago então agora, o disco solo, e não é qualquer disco, uma edição maravilhosa, que essa aqui eu vou mostrar mais detalhadamente, que eu não tinha apresentado aqui, então, Curtis Mayfield com o álbum Roots de 1971, essa aqui é uma reprensagem de 2021, que traz a mesma arte original, que é super curiosa, e por isso aqui eu vou mostrar um pouco mais para vocês. Essa parte interna aqui, maravilhosa. E olha aqui, deixa eu ir para trás aqui, porque abre aqui ainda, ó. Abre e traz um calendário, sim, traz um calendário aqui de outubro de 1971 a outubro de 1972, ou seja, o álbum foi lançado em outubro de 71, e tá aqui, vem junto então esse calendário um pouco desatualizado, é claro, mas serve pelo menos para, deixa eu ver aqui, serve para eu descobrir que meu aniversário em 1972 caiu num domingo, então no dia 2 de julho e tal, mas tá aqui, isso aqui é, né, reedição, trazendo a arte original, e o disco também, gente, é super bonito aqui, disco laranja, pela Curton, que era o label, né, do Curtis Mayfield. Então tá aqui, trouxe aqui então para vocês um artista que gravou em grupo, Impressions,
enfim, não tenho nem maturidade para começar a falar, porque realmente isso é lindo demais, não só os Impressions, né, tudo que ele gravou com os Impressions, mas também a carreira solo do Curtis Mayfield é uma entidade musical. Seguindo aqui, a próxima pergunta é bem difícil aqui, isso certamente mudaria seguido aqui essa resposta, né? Mas enfim, para não pular fora aqui, eu resolvi selecionar uma aqui, que pede exatamente o seguinte, ó, a canção favorita de soul music. São tantas, são geniais. Eu até ia trazer novamente o Sam Cooke, né? Porque uma das canções favoritas da vida, né? Eu não trouxe porque acho que inclusive até transcende o gênero musical e para mim realmente é uma das músicas mais bonitas da história da música do Sam Cooke, né, que seria A Change Is Gonna Come. Então só para não trazer o Sam Cooke de novo e também por ser uma faixa, uma música que para mim vai além da soul music, né, que mas sim é uma das músicas mais bonitas do Sistema Solar, trago outra música que também é um super clássico e também não deixa de ser também uma das minhas canções favoritas da soul music, que está neste álbum lindo demais aqui, do Marvin Gaye e a Tammy Terrell, United, de 1967, que traz, né, abre o disco com esse clássico absoluto aqui, Ain't No Mountain High Enough. Tá aqui então a minha escolha da canção favorita, hoje pelo menos é a minha canção favorita, né, como eu disse, poderia ser várias aqui, mas claro, isso aqui não deixa de ser, né, eu adoro essa música, enfim, a levada dela, tudo nessa música e tudo nesse disco dessa dupla maravilhosa, né, que infelizmente terminou muito cedo, né, a Tammy Terrell, ela faleceu com apenas 25 anos de idade, em 1970 ou 71, acho que 70, né, ela teve um tumor, né, no cérebro e tal, e infelizmente faleceu muito jovem, né, deixou inclusive poucos registros, tanto em carreira solo como também com o Marvin Gaye. Então fica aqui não só a lembrança de uma linda canção, como também a lembrança de uma genial cantora que eu também pretendo em algum momento trazer em outros episódios também a carreira solo dela, que é maravilhosa também. Então tá aqui minha escolha então de canção favorita de soul music, Marvin Gaye e Tammy Terrell com Ain't No Mountain High Enough. Seguindo aqui, isso aqui eu também achei bem legal, que eu também tenho descoberto muitas coisas legais a partir dessa resposta aqui em outros vídeos que eu tenho assistido, que é o seguinte, algum lançamento de reggae soul, e eu trago aqui um que eu não vi até agora aqui, mas então tá aqui, ó. Jack Mitchell and the Soul Brothers, Last Train to Skaville. Brincadeira aqui, bacana. Isso aqui é uma coletânea dupla. Genial, isso aqui é maravilhoso, né? O Jack Mitchell é o grande tecladista, né, do reggae, do ska, né, do rocksteady também, e os Soul Brothers, né, a banda que acompanha ele aqui também, não só o Jack Mitchell, como os próprios Soul Brothers, eles eram a banda de estúdio, né, do Studio One, né, deixa eu mostrar aqui o label aqui para vocês, porque também é super diferente, super bonito, um label super clássico da Jamaica, né, do Studio One, então tá aqui, Jack Mitchell, genial, se tu gosta de reggae, né, num clima também de ska, música instrumental, que olha, né, olha a turminha aqui nessa contracapa, então tá aqui um álbum duplo, uma coletânea aí que pega as gravações entre 1965 e 1967 desse tecladista genial. Então tá aqui a minha escolha para um artista de soul reggae ou reggae soul, tá aqui o genial Jack Mitchell and the Soul Brothers. A próxima é a seguinte, um disco ao vivo de soul. Vou trazer um álbum que eu também já trouxe aqui no canal, que também é super recente aqui, mas que acho que ilustra perfeitamente esta questão, que é Summer of Soul Live at Harlem Cultural Festival em 1969. Este festival genial que aconteceu então lá no Harlem em 1969, né, praticamente uma resposta da Black Music ao Woodstock, né, e tal.
Então tá aqui, isso aqui que é a trilha sonora original do documentário que tem. Recomendo, se você não assistiu ou não escutou, vale muito a pena aqui, porque traz uma série de artistas, não só da soul music, como também até do jazz, também do R&B, do gospel, né? A gente tem aqui representantes como, por exemplo, o Dave Ruffin, né, dos Temptations, tem ainda The Staple Singers, maravilhosos, tem o Herbie Mann, tem a Glad Nights and the Pips, tem Sly and the Family Stone, nesse álbum, então, duplo, trazendo então uma série de artistas da soul music, da black music norte-americana. Então tá aqui um álbum ao vivo que está no próprio título, né? Summer of Soul, recomendo fortemente. Na sequência, traga uma coletânea de soul music. Eu trago para vocês aqui, deixa eu ver se eu vou acertar a pronúncia aqui. Weedless ou Weedless Groove, tá aqui. Seattle Finest in Funk and Soul, de 1965 a 1975, uma coletânea muito legal, um álbum duplo, então, que faz um recorte específico da cena de Seattle, né, trazendo artistas bem do underground de Seattle e tal. Deixa eu pegar é um disco duplo, vou pegar apenas um deles aqui para mostrar o label, então, que sai pelo label, que é maravilhoso, que eu já indiquei aqui, né, o Light in the Attic. Tá aqui, então, a coletânea lançada em 2004, trazendo, então, vários artistas, né? Então, principalmente o legal dessas coletâneas são bem comuns, assim, que tratam de uma determinada cena, de uma determinada localidade, também aquilo que eu já comentei em outros vídeos aqui no canal, né? Essas coletâneas são muito boas porque a maioria desses artistas acabava, né, na época, lançando apenas compactos, singles e tal. Deixa eu mostrando a parte interna aqui também, que é muito lindo. Então aqui é um recorte, né, uma coletânea que pega toda a cena de Seattle, né? Então tá aqui com uma arte super bonita, vários artistas também, é legal que também traz um super histórico aqui sobre a cena, então também é super interessante, fica a recomendação, né? Esse tipo de coletânea funciona muito bem, então para a gente também acabar conhecendo muita coisa obscura dentro da soul music, né? Então aqui traz, além de soul music, também algumas coisas de funk, então nessa Weedless Groove, ou Weedless Groove, né? Desculpa a pronúncia aí, então, mas você faz então esse recorte da cena de 1965 a 1975 em Seattle, nos Estados Unidos. Vamos para a última pergunta, que não precisa mostrar nenhum disco, e vou recomendar novamente, porque para finalizar então essa tag, pedem para indicar um canal favorito de soul na comunidade de canais de disco de vinil aqui dentro do YouTube, e eu vou recomendar novamente, porque é muito bom o canal dela, da Nadine, direto da Alemanha, né? O Soul Disco são verdadeiras aulas, assim, cada vídeo dela é uma masterclass, assim, eu adoro assistir. Ela traz muita informação de artistas da soul music, do disco, do R&B e tal, de uma maneira super didática, assim, e realmente com muita informação. Recomendo, se vocês não conhecem. Obviamente eu vou deixar aqui também na descrição do vídeo, mais uma vez, a recomendação do canal. Então, Soul Disco, direto da Alemanha, com a querida Nadine. Então é isso, gente. Essa foi a tag, né, a Soul Tag. Espero que vocês tenham gostado, assim como eu adorei poder explorar esse recorte aqui da minha discoteca. Vou deixar, obviamente, aqui na descrição, né, o canal, né, a origem, né, desse vídeo, e também as perguntas traduzidas, caso vocês que tenham canal aqui no Brasil também, né, queiram responder, seria super legal. E se tu não tem canal também, vai colocando as respostas aí nos comentários, porque é sempre super interessante, e também é uma maneira da gente poder compartilhar e fazer novas descobertas. Então é isso, pessoal. A qualquer momento estarei de volta com mais um episódio aqui em Altos Plays. Até mais.